pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais uma edição do ciclo de palestras da Terceira Margem. Hoje a gente conta com um ilustre convidado. É uma honra ter o professor Taub aqui. Para quem não conhece, o professor Taub tem graduação e mestrado pelo ITA e doutorado pela Universidade de Michigan, lá nos idos de 72. Né? Ele é fundador da empresa Unisoma, que ele vai talvez falar um pouquinho mais com detalhes. Mas para nós aqui é uma honra ter o professor Taub, porque ele é o primeiro chefe de departamento do Departamento de Matemática Aplicada e praticamente o criador do departamento. Então, muito nos honra a sua presença aqui, em particular eu que fui seu aluno. Então, eu vou deixar para você falar. Ok, obrigado. Ok, muito obrigado, Lúcio. O Lúcio foi um grande apoio. Ele está me falando aqui que, quando ele me conheceu, ele tinha de 19 anos, e numa situação interessante não, necessária, né, de apoio, e comparando com a idade aqui do Fernando. Fernando Sena foi quem deu o suporte à preparação desse seminário. Eu quero agradecer a competência não só gráfica dele, mas a competência intelectual para fazer algumas coisas. Ele é uma pessoa dotada para esses problemas mais abstratos de matemática, etc. Por isso que ele está fazendo matemática aplicada aqui. Bom, eu tenho uma série de telas aqui que quase que eu falei transparência, viu? Quase que eu falei. Uma série de telas, talvez em excesso, mas eu tenho que fazer isso para dar uma noção da fluidez com que essas coisas foram acontecendo. Eu não vou me deter em algumas delas, mesmo que apareçam alguns detalhes interessantes, isso pode ser visto depois. Ok? Bom, já foi apresentado. Isso aqui são experiências que a gente vivenciou e eu vou dar uma tintura sobre isso muito rapidamente. E, em especial, alguma coisa que ficou, digamos, na minha carreira de forma significativa, algumas aplicações na área industrial. Então, aqui, esse seminário eu entendo aqui que é para um motivador, para as pessoas entenderem como é que a matemática funciona, como é que é a relação da matemática com potenciais aplicações. É por isso que eu tenho que usar um excesso de telas aqui, talvez vai incomodar um pouquinho, mas vai me ajudar um pouquinho na fluidez. Então, isso é para estudantes de graduação, mas também para empresas que possam estar confusas nessa área, hoje em dia, de aplicações onde tudo parece mágica, tudo o computador misterioso vai resolver, né? Esquecendo que você precisa de um mecanismo de comunicação. Comunicação entre máquinas, mas também entre pessoas, né? Por isso, modelagem matemática é mais do que um formalismo, é também um processo de comunicação que pode ser útil e, com certa paciência, a gente pode ter bons resultados. Isso aqui é o computador do ITA, IBM 1620, que eu usei na minha tese de mestrado. Tinha 20 mil espaços de memória, uma coisa ridícula. E eu já nessa época não sabia programar direito, então usei um amigo que me ajudou a passar de madrugada lá para corrigir alguns exemplos sobre o vestibular do ITA. Naquela época, havia um procedimento no ITA que era tentar eliminar algumas questões que tinham baixo índice de discriminação. Eram questões que não eram acertadas pelos bons alunos, mas muitos maus alunos acertavam a questão. Então, tinha um processo de filtragem que poderia ser feito. Então, o ITA fazia o seguinte, fazia uma primeira correção, eliminava o terço inferior e só trabalhava com os extremos, as notas dos alunos do terço superior e alunos do terço inferior. Tá certo? Esse mecanismo era algebricamente incômodo, era trabalhoso, inclusive, para colocar no computador. Tudo bem. Foi daí que eu falei, bom, vamos pensar numa coisa. E, ao trabalhar na tese, a gente foi descobrindo
uma função da álgebra que poderia fazer comparações interessantes entre aqueles dois entes que estavam ali em comunicação, que eram os alunos e as questões. Um interage sobre o outro, certo? Ao fazer a tese, eu fui descobrindo, na época, isso era um mestrado no ITA, eu não tinha um curso de matemática ainda em álgebra linear, por exemplo, eu fui descobrindo coisas. Aí descobri o Perron-Frobenius, que foi um teorema que eu usei para mostrar que o processo que eu estava encaminhando na tese tinha um certo um suporte algébrico. O que eu fiz na tese, rapidamente, foi o seguinte. Eu pegava os alunos e as questões, associava uns com os outros, tá certo? Fazia uma primeira correção, supondo que todos os pesos das questões eram iguais. Corrigia, fazia uma reordenação, né? E reavaliava os pesos e fazia uma outra correção. Na segunda correção, eu fazia uma outra reavaliação dos pesos e assim por diante. A tese era mostrar que esse processo convergia, certo? Bom, esse foi o trabalho depois de implementação computacional também foi difícil, porque o computador, como vocês viram, é uma coisa muito limitada. Então, eu acabei enfatizando muito mais a parte teórica, tive que ler um pouquinho sobre a álgebra linear. Mas o fato interessante é que, outro dia, procurando informação sobre como é que o Google tem uma habilidade tão excepcional de encontrar informação, né, apareceu o nome Perron-Frobenius. Aí eu falei, poxa, eu usei esse negócio na minha tese. E aí, por curiosidade, eu fui ver. Então, mais ou menos, isso aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Aqui eu estou falando que o Google, o PageRank, que é o algoritmo de busca, ele tem da ordem de 30 bilhões. Mas já li um trabalho hoje que diz que está da ordem de 40 bilhões de pages que você tem que, de certa forma, pesquisar para dar alguma informação relevante. Essas coisas estão nessas referências que eu estou colocando aqui rapidamente, tá certo? Esse é um trabalho muito interessante, bem didático, e esse também. Enfim, só para vocês terem uma ideia de onde achar isso aqui. Então, uma rede web, mais ou menos simbolicamente, isso aqui, ó. Você tem várias páginas que se comunicam entre si, tá certo? Isso aí é um sistema que pode ter alguma informação, porque é o seguinte, se você está em uma página, ela pode se referir a N outras, tá certo? Conforme esse número, ela é mais relevante ou menos relevante para a sua pesquisa. Essa é a ideia básica do PageRanking. Mas para fazer isso, você tem que ter alguns cuidados teóricos, porque senão você entra num processo de busca sem fim. Você fica, né? E você tem que fazer isso com a rapidez que você já conhece. Qualquer busca hoje no Google é impressionante. Aliás, foi até criado um verbo, googlar, tá certo? Porque é uma coisa tão comum hoje, todo mundo usa isso, que é impressionante saber como é que eles conseguiram tal eficiência, né? Então, vamos lá, um pouquinho. Quando a gente está trabalhando com o Google, com as páginas do Google, pode acontecer um probleminha matematicamente chato, que é o seguinte, você vai para uma página e nunca sai dela, quer dizer, você se refere a uma página, mas ela não se refere a outras. E a ideia do Google é saber como é que as páginas interagem entre si, tá certo? Qual é o mecanismo de comunicação? E nada melhor do que um procedimento probabilístico, né, para ver o nível de interação que existe na medida que você faz uma... Quer dizer, aí o que o Google faz é mostrar que existe uma informação no nível probabilístico que chega a um equilíbrio, entendeu? Então, é isso que o Google faz. Todo mês, eu acho que eles fazem uma bruta revisão disso aí e coloca o valor das páginas disponíveis para você fazer
para dar suporte às suas buscas. Então, isso aqui é só um detalhezinho inconveniente, mas algebricamente relevante. Que você vai para uma página e nunca sai dela. Então, o algoritmo ele tem que ter um nível de resolução, né? Então, não pode se perder. Aqui eu vou entrar rapidamente em alguns detalhezinhos matemáticos, porque o Fernando me ajudou e deu tanto trabalho de organizar isso, que eu acho uma injustiça não apresentar. Então, tem uma página J, o número de links da página J e o número de páginas da web. Esse número aqui que está da ordem de 40 bilhões. É um número impressionante. Como é que você vai consultar tudo isso? Não é bem assim que o Google faz. Então, essa ideia do matriz de hyperlink, ela é exatamente esse contexto probabilístico que o Google usa para formar um roteiro matemático supostamente atraente e rigoroso. Então, como é que resolve o problema esse dangling? Ele cria um nó que, quer dizer, para você evitar o risco de um nó ser absorvente, e você nunca sair dele, desse nó você cria um mecanismo de voltar para os outros nós, certo? Para criar uma relação entre todas as páginas possíveis. Bom, essa ideia de interação é uma ideia muito comum, quer dizer, e foi a ideia que eu usei na minha tese. Eu tinha questões que eu precisava, alunos que eu precisava classificar e questões que influenciavam nessa classificação, mas os alunos influenciavam naquela ponderação das questões, entendeu? Então, é uma ideia muito comum na prática. E as pessoas, às vezes, fazem isso coloquialmente, né? Quer dizer, você joga certas informações na busca de algum caminho promissor. A Google Matrix, então, aqui, ela tem uma... Eu não vou querer entrar... Ô, Fernando, não vai dar para falar tudo sobre o detalhe, você me desculpa, mas esse cara, ele leu os papers que eu recomendei para ele, e eu agora sou obrigado a dizer alguma coisa, tá certo? Não. Mas aqui estou fazendo essa brincadeira só para ilustrar que esses assuntos, eles despertam uma certa curiosidade, mas às vezes também uma certa aversão, porque chega na parte matemática fica complicado. Então eu não quero criar aqui um impasse, eu vou passar rápido por isso. Então, a ideia é mostrar que essa coisa tem um nível de convergência razoável para dar um apoio prático, né? No caso do vestibular do ITA, então eu tinha um certo número de alunos, número de questões, M número de alunos, o número de questões que o aluno me acertou, tal. Tudo bem. É também um mecanismo de comunicação entre valores, tá certo? Aí é mais ou menos o seguinte, o aluno, acerta essa questão, mas, enfim, então você precisa ver que alunos acertou quais questões e quais questões foram acertadas por quais alunos. Isso cria um mecanismo de comunicação, certo? Tudo bem. Quando você faz essa matriz aí de comunicação, usando essas probabilidades, então, isso aqui, se I foi acertada por J, isso aqui é o número de acertos, né, de I por J. E simetricamente é outra coisa. Então, esse processo gera probabilidades de comunicação. Só que você roda esse sistema rodando para ele interagir entre si, ele vai
oscilando de um lado para outro, de um lado para outro. Mas será que isso converge? Aí, Fernando, vamos botar aqui vamos pendurar um nó aqui, o dangling, né? E ele fez isso e trabalhou numericamente alguns exemplinhos. Aí ele criou as matrizes e tal, mostrou, usando o teorema de Perron-Frobenius, que essa coisa tem um certo sentido. Enfim, eu não quero trabalhar aqui nos detalhes. E deu um exemplo, calculou, supondo aqui uma matriz muito simples, né, que dá a matriz de resultado, né, aí você tem 5 alunos e 4 questões, né, a matriz M que aparece, nota aqui que essa matriz M tem um bloco e outro bloco. Então, se você deixa esses estados interagirem entre si, fica oscilando de um para outro, de um para outro. Qual é a convergência disso? Então, põe um perturbador aí, que é o dangling, né, para ver para onde é que a gente vai. E ele fez isso, e aí você consegue fazer uma classificação. Eu estou dizendo tudo isso só para ilustrar a importância do formalismo matemático. É um problema de correção de teste, um problema prático. Eu não sei como é que hoje eles fazem nesses grandes testes usados aqui no Brasil, né, sobre classificação. Se tem um mecanismo de depuração qualquer, eu não sei. Mas o fato é que esse é um mecanismo de depuração, né? Agora vou falar um pouquinho das aplicações que eu tive a oportunidade de vivenciar ao longo da minha carreira. Essa foi uma carreira entre o tempo que eu fiquei aqui no Departamento de Matemática Aplicada e as oportunidades que eu tive de fazer alguma consultoria que me levaram a fundar a Unisoma em 84. Daí eu passei para tempo parcial, para não haver conflito, e tive sorte de encontrar algumas aplicações muito interessantes. Planejamento florestal foi uma das primeiras consultorias que eu fiz aqui na Florestas Rio Doce. Eu tinha um amigo que acabou sendo admitido aqui no departamento, que ele tratava com o diretor lá da Vale, na Florestas Rio Doce, tinha um problema de transporte. Ele não pôde ir lá, eu fui, e daí eu constatei que o problema de transporte era um problema de planejamento, quer dizer, você precisava ver no longo prazo todos os eventos para evitar aglomerados num determinado ano, onde você tinha que transportar madeira cortada, certo? Isso aí foi um primeiro modelo que a gente fez. Implantamos isso no mainframe lá da Vale do Rio Doce, da época, lá em Vitória, e passou a ser um produto, que depois a gente vendeu para outras empresas. Também, por volta dessa época, apareceu alguém que me procurou aqui e falou, olha, eu ouvi dizer que os professores aqui de matemática podem resolver um problema que eu tenho, que é um problema de otimizar a produção de bobinas de papel, certo? Bom, eu na época já tinha dado alguns cursos de programação linear e tal, e tinha uma citação importante, que era um trabalho da década de 60, né, sobre cortes, que é uma aplicação de programação linear, né, com um detalhe muito interessante. Quer dizer, as opções de decisão que você tem, ela é dinâmica. Ela não é a priori conhecida, você vai conhecida ao longo do tempo. Então, isso aí resultou num trabalho que, na época, a gente colocou num software, num PC da época, e conseguimos vender. Inclusive, a gente adotou até um critério de venda, porque a gente não sabia cobrar, que era o processo de risco, né? Se a gente melhorasse o desempenho, mês a mês, a gente ganharia um percentual sobre isso. Isso foi ótimo, propiciou a gente começar a pensar numa empresa mais estruturada. É importante dizer aqui que o Marcos Arenales, que foi nosso professor aqui da Matemática Aplicada e depois foi para a USP, hoje já está aposentado, mas ele tem uma carreira brilhante
com essa área de cortes. Cortes e empacotamento é uma área típica de aplicações. Ele tem uma carreira brilhante nisso e digamos, resultados extremamente interessantes. Na época dos PCs também, a gente usou a formulação de ração, porque a gente empacotava o sistema naqueles PCs e vendia. Né? Na época existia aquela reserva de mercado, tinha até um parceiro nosso americano que ele vinha com um computador, né? E voltava tendo vendido o computador aqui, depois fazia uma outra viagem. Então, esse era o problema da reserva de mercado da época, né? Bom, essa formulação de ração, como eu disse, e as aplicações de corte existiam no PC, mas os mainframes, nós já tínhamos usado o mainframe na área florestal, e isso começou a aparecer, quer dizer, aplicações de mainframe passou a ser uma coisa potencialmente interessante para uma empresa que estava em formação. No processo de corte aqui, você tem um jumbo, que ele chama, que sai da máquina de papel, depois isso é cortado, você pega esse jumbo, corta, aqui também tem algumas bobinas que são desenroladas aqui, ó. Entendeu? Então, essa combinação de cortes, você não sabe a priori quais existem. Então, você vai gerando isso ao longo do processo. Esse que é o mérito desse algoritmo, e a gente implementou isso num PC e vendeu para umas 6 empresas. Ok. Outro problema, formulação de ração. Outra coisa que a gente colocou no PC e vendeu. Isso também teve algumas teses sobre isso aqui, porque você fazer caber num PC da época, um problema de formulação com certa dimensão, várias rações você otimizar simultaneamente, era um problema. Então, isso gerou até algumas motivações acadêmicas e tem algumas teses de mestrado sobre isso. Então, aí o modelo matemático da ração, eu estou colocando isso aqui, eu vou passar rapidamente, só que para mostrar que para o analista, para o modelador, o formalismo é muito fundamental. Você tem que saber dizer o que você está fazendo. Você tem que definir as coisas, ter uma linguagem para representar isso de alguma maneira. Né? Aí é a capacitação matemática. É claro que isso não pode estar desconecto de quem usa esses modelos na prática. O que é importante no desenvolvimento, em geral, é essa capacidade de comunicação entre abstrações e práticas. O indivíduo que está gerenciando um processo na prática, ele tem tal tensão que muitas vezes ele não tem tempo de entender certos formalismos. Mas ele precisa saber se comunicar com alguém que pode pensar mais formalmente e organizar uma solução, né, que pode não existir aí para você comprar, talvez tenha que ser descoberta. Então, esse mecanismo de comunicação e capacidade de invenção, que é fundamental, né? E os alunos que estão começando agora precisam entender que isso é o que é necessário, né? A capacidade de comunicação para você desenvolver. Aqui, esse problema da ração é o primeiro problema que a gente passa no curso de programação linear, né, Moretti? Então, tem aí um formalismo. O percentual do ingrediente I na ração, o que você quer fazer? Eu quero minimizar o custo de produzir a ração. O que mais? Eu tenho que respeitar certas coisas, eu não posso usar mais ingredientes do que eu tenho disponível. Né? Tem que satisfazer o percentual dos nutrientes em cada precisa ser satisfeito e eu também tenho que ter uma preocupação com os estoques. Né? Tudo bem, são restrições que aparecem. E satisfazer os teores nutricionais, que a ração precisa ter um componente alimentar definido lá pelos nutricionistas. Então, a álgebra linear
cria essa capacidade de você falar simbolicamente sobre coisas, certo? Foi o que eu falei anteriormente. Então, a programação linear, eu estou falando um pouco aqui para vocês e também para, eventualmente, quem de empresa estiver ouvindo essa palestra. Porque a ideia é buscar essa comunicação entre a atividade mais formal, acadêmica, e a prática. É preciso que os dois lados saibam o que existe de potencial. Por isso que a gente está falando dessas experiências. Então, a álgebra linear é uma extensão daquele processo de resolver equações lineares, que a gente aprende no curso no secundário. Agora, antigamente era científico, era ginásio, agora é outros nomes, né? Tudo bem. Então, é um problema de resolução de sistemas lineares, só que tem muito mais variáveis do que... E todas as variáveis são positivas. Como é que é isso? Aí alguém, né, na década de 40, foi o Danzig, resolveu isso, né, na prática. Foi quando surgiu o método simplex. Mas aí a preocupação, poxa, a álgebra linear já estava muito bem definida nessa época, por que só o Danzig foi descobrir isso na década de 40? Eu acho que os matemáticos estavam desinteressados, porque já sabiam resolver os sistemas lineares, porque resolver o programa de variáveis não negativas, e, enfim. Mas é que isso tinha uma implicação prática. O Danzig estava envolvido com algumas solicitações práticas. Então, foi essa motivação que o orientou para buscar alguma coisa nova. Daí surgiu o método simplex. Certo? Bom, mas formalizar um problema matematicamente não é todo. Você precisa saber buscar informação, como você alimenta o seu modelo. Certo? O que você está querendo? Quais são as restrições que você tem? Isso depende de você organizar isso para o computador fazer. Então, daí surgiram as linguagens algébricas. Isto é, quer dizer, você saber o que eu estou procurando, o que eu tenho de informação, né, e colocar isso depois, eventualmente, para um sistema que a gente chama um solver, resolver isso, se apresentar uma solução. Certo? Então, a linguagem algébrica, ela serve para formalizar a coisa algebricamente e depois estabelecer uma ligação com os dados que alimentam o seu modelo. Ok? O problema da formulação da ração é uma coisa muito simples, né? É o primeiro exercício que a gente faz. Só que ele fica um pouquinho mais complicado quando você tem um problema prático como esse. Qual é o problema? Quer dizer, você sai aqui com um certo nível dos estoques, produz várias rações, repara, cada ração aqui pega vários ingredientes, né? Isso no primeiro período. Só que essa ração pode ser estocada para o período seguinte, para satisfazer a demanda do período seguinte. Entendeu? Entendeu como é que a complexidade desse sistema simples aumenta substancialmente? Você trabalhar simultaneamente com várias rações e dinamicamente ao longo do tempo. Isso aí exige uma capacidade matemática superior e, mais ainda, uma capacidade de comunicação para quem implementa isso na prática. É preciso haver uma compreensão, né, de como essa formalização é útil. Aliás, veja o seguinte, nós tivemos um sistema de formulação na Sadia por muitos anos. Eu insistia para que eles tratassem esse problema. Nunca consegui. Então, entendeu? A gente chegou a trabalhar com alguns ensaios sobre esse tipo de coisa, mas nunca foi implementado, porque havia uma dificuldade de comunicação entre quem fazia a formulação e quem comprava os ingredientes, etc. Isso acontece no tempo de uma forma desorganizada e as pessoas achavam que isso era impossível de modelar. Eu acho que não é impossível. Requer uma disciplina.
Ok? Mais ainda, eu posso ter, na compra dos ingredientes, eu posso estar buscando coisas lá no campo, colocando nos silos. Alguns estoques aqui que eu contrato e outros estoques que estão na fábrica. Você já imaginou que a evolução da complexidade do primeiro programa de programação linear que a gente vê? Né? Falei que a analogia é inspiradora para chamar a atenção de uma coisa. Quando eu já tinha instalado na Sadia o sistema de formulação, e aí o vice-presidente de agropecuária, conversando com ele, eu falei, poxa, olha aqui, estamos terminando esse projeto aqui e tal, mas tem outras coisas interessantes. Veja o seguinte, floresta e frango crescem do mesmo jeito, matematicamente, certo? Esse cara, ele ficou entusiasmado, falou, mas como? Aí eu comecei a jogar alguns argumentos, ele ficou curioso. Né? Eu gostaria até de citar o nome dessa pessoa, porque ele foi determinante na existência da Unisoma. Eu não vou fazer isso aqui, porque eu não sei do nível de aceitação que ele teria em citá-lo, mas, de qualquer maneira, se um dia encontrá-lo, eu realmente vou dizer que eu teria prazer em ter mencionado o nome dele. Mas ele nos ajudou, só que ele falou o seguinte, mas e daí, como é que você vai fazer esse negócio? Aplicar essas coisas no crescimento de frango, tem vários lotes que estão simultaneamente sendo crescidos no campo e tal, como é que você faz? Aí ele nos deu 1 ano de trabalho, de cobertura, para a gente formar uma equipe. Depois de 1 ano a gente apresentou alguns resultados e daí surgiu um projeto que durou 9 anos, 12 anos, uma coisa assim. E essa parte de produção animal integrada pode ter complexidades muito grandes, né? Por exemplo, aqui, essa cadeia de aves. Nós vamos falar um pouquinho mais de detalhes sobre isso aqui. Tem a cadeia de suínos, né? Cadeia de bovinos é outra coisa. É um problema que a gente resolveu lá para... Aqui é um sistema ainda em operação lá na JBS. Né? Então, isso aqui é só uma ideia para vocês saberem que, gerencialmente, essas cadeias de produção animal são complexas. Aqui é uma ideia de como é que a carcaça é desmembrada. Tá certo? Vários produtos surgem da carcaça. Você pode vender a carcaça inteira, pode vender com miúdos, sem miúdos. Os miúdos podem ser vendidos separadamente. Você tem vários partes do frango que pode ser vendido também separadamente. Você imagina que isso aqui, e o interessante é que o tamanho dessas partes depende do tamanho do frango. Né? E o tamanho do frango não é uniforme para um lote. Tem uma certa distribuição estatística. Essa distribuição estatística você precisa variar. Né? Aqui é um fluxograma de processo, só para vocês terem ideia de que essa coisa, você pegar o frango e transformar em produtos, você precisa levar em conta as capacidades de produção, um monte de coisa. São vários detalhes que aí, então, essa capacidade do modelador que formaliza e o gerente que implementa é fundamental. Hoje em dia, existe um sacrifício dessa comunicação, porque todo mundo pensa que os computadores, com o desenvolvimento que tem hoje, resolve tudo de graça, sem comunicação, o que é um absurdo. Aqui, por exemplo, vários produtos, eles só são possíveis em determinadas faixas de peso. Então, quando chega um lote, esse lote pode estar com uma média de peso maior ou menor, e ele propicia alguns produtos, né, e não propicia outros. Então, isso tudo precisa ser quantificado. Então, aqui é uma ideia, por exemplo, aqui é a distribuição de peso no lote. E aqui o processo de interação, quer dizer, o que você está, os produtos A, B e C,
eles dependem das faixas de peso. Então, ele pode estar usando frangos de um lote e de outro lote. Como é que esses lotes interagem entre si? Ok? Aqui é uma ideia da variabilidade. Aqui é uma curva que mostra a idade em que foi abatido o lote e qual é o peso médio dele. Então, aqui tem, por exemplo, cada pontinho desse daqui é um peso médio. Então, você vê, por exemplo, um lote aqui que tem vários lotes que foram abatidos nessa idade, tem vários pesos médios, certo? Então, o comportamento estatístico desse suprimento de carne precisa ser quantificado, né? Aí entra a estatística. Esse sistema, depois de implementado na lançadia, a gente teve oportunidade de medir um dos desempenhos. Esse desempenho é o seguinte: para você conseguir 1 quilo de carne, você usa uma certa quantidade de ração. Quanto menor a quantidade de ração que você usa, melhor. Então, aqui você tem os lotes de macho, num certo período histórico, eles estavam com esse nível de conversão alimentar. O que é conversão? Então, é esse valor. Quanto você precisa de ração para 1 quilo de carne? Quanto menor, melhor. Quando a gente implementou o sistema, né, houve uma rápida evolução. Caiu lá embaixo. A gente teve sorte, porque nessa época aqui o clima melhorou, não sei o que aconteceu, outras empresas também melhoraram. Então, eles falaram, você não é o culpado disso. Não. Mas depois, logo em seguida, houve uma piora, mas a gente estabeleceu um padrão bem melhor do que já existia. Certo? Isso é uma medida, então, na prática, do resultado de ser um pouquinho mais organizado, mais formal em termos do tratamento das suas decisões. Esse negócio nós submetemos ao INFORMS, Institute for Operations Research and Management Science. Né? É uma instituição importante. Todo ano eles reúnem para uma convenção e lá são apresentados os 6 finalistas de aplicações que ocorreram no ano. Né? Então, os 6 que nesse ano foi 1995. Tinham essas empresas, Harris Semiconductors, a Sadia, a Nynex, que é a empresa de telecomunicações dos Estados Unidos, a Força Aérea de Israel, Sainsbury's, empresa de supermercado, e o KeyCorp, um banco americano. Normalmente, esses são os finalistas, nós somos finalistas, isso já é um prêmio. Mas depois da apresentação, eles escolhem um, e excepcionalmente 2. E nós fomos escolhidos em segundo lugar. A Harris Semiconductors era um trabalho muito longo pelo pessoal, acho que era Berkeley, né? Junto com a empresa, a Harris, e eles tinham já um encaminhamento favorável. E nós ficamos em segundo lugar. Certo? Então, isso é uma honra. Na realidade, os autores desse primeiro trabalho aí, a menção, a premiação foi colocada lá no departamento deles como uma honra. Isso aí é uma referência para um departamento que faz aplicações. Ok. Na JBS, a gente tem um sistema para bois. Quer dizer, isso já tem uns 10 anos que está implementado. Você parte do boi, você abate, você pode vender uma parte né, direto para o mercado, outras partes vão para os frigoríficos, aí você desdobra isso em vários produtos. Essa cadeia é extremamente complexa. Você tem uma ideia? Aqui a JBS tem da ordem de 50 frigoríficos no Brasil. Certo? Então, o fluxo de matéria-prima e de produtos finais, né,
Imagina um container que está sendo formado para ir lá para a Europa, para a Ásia. Como é que ele vai ser composto? Como é que você vai saber o fluxo de produtos que estão chegando para formar o container? Isso é um problema complexo. Isso é um sistema que já está lá, acho que foi desde 2008, foi quando ele foi implantado. Bom, terminando aqui, só para fazer um comentário sobre essa palavra Business Analytics, a gente passou a usar no lugar de pesquisa operacional, porque ela se referia a business, certo? Era mais charmoso, né? O que faz isso, na realidade, é você olhar aqui as interações entre gestão, informação e decisão, certo? Antigamente, a informação exercia um papel muito importante, porque você tinha que chegar numa empresa e conversar com o pessoal de TI. Esse pessoal de TI tem um certo orgulho dos equipamentos que tem, dos softwares que eles mantêm, etc. Hoje em dia, com a disponibilidade de recursos computacionais e software na nuvem, você pode chegar numa empresa e saber, ó, a minha aplicação vai precisar desse dimensionamento de hardware. Você contrata isso. Então, você já pode, de forma um pouco mais independente, trabalhar com o modelo sem muito conflito com a área de TI, certo? Você pode, independentemente, gerir o seu projeto. Tudo bem. Agora, para terminar, só uma menção às palavras da moda que aparecem, os buzzwords. Advanced Analytics, Data Analytics, Machine Learning, tudo isso envolve formalismos, tá certo? E cada vez mais você gosta de mistificação, mas vamos botar os pés no chão e buscar alguma coisa que funcione, tá certo? Então, é mais ou menos essa mensagem que eu queria colocar aqui, desse potencial, né, de aplicações, a valorização que a gente pode ter como departamento aqui de matemática aplicada, e outros departamentos, porque na realidade a Unisom é formada por gente da matemática aplicada, mas tem da engenharia elétrica, engenharia mecânica, tem uma predominância da Unicamp, mas hoje em dia já tem vários funcionários que vêm de outras universidades. Okay? Muito obrigado. Obrigado, Toby. Vou abrir para perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu quero. Comparando quando você, vamos dizer, começou lá nos anos 80 e com hoje em dia, né? Toda essa evolução que você teve, qual seria o seu conselho para um aluno de matemática aplicada que está com essa visão de sair para o mundo, de ir para não ficar na academia, por exemplo, querer realmente trabalhar numa empresa, trabalhar numa indústria com matemática aplicada? Não, qual o seu conselho? Primeiro, fazer direitinho os cursos de matemática. A álgebra linear pode parecer um pouquinho chato, mas não é não, ela tem coisas interessantes. Aprenda isso. A computação é fundamental, né? Mas a expectativa de que essas coisas, de fato, possam ser comunicadas é muito importante. Entendeu? Porque, às vezes, o cara fala, vou para uma empresa, vou trabalhar lá, vou ter que esperar alguém definir qual vai ser a minha função. Não é bem verdade isso. Você vai influir na organização mental da empresa onde você vai. Quer dizer, você pode entrar em vários estágios, você não precisa entrar já como experiente, mas a sua formação lhe permite organizar a sua formação, né, para ser capaz de aproveitar todos os recursos que existem aí. As linguagens de modelagem matemática, o pensamento formal da matemática, porque tem muita coisa de probabilidade estatística aqui que eu não falei, né, que é extremamente relevante para tratar esse volume de dados que hoje aparece. Então, é muito importante que a pessoa aqui saiba que a formação básica dele é o que dá um posicionamento promissor na empresa, certo? Isso
né? Na empresa tem outras pessoas que têm outras vocações, na área de recursos humanos, etc. Mas lá é uma composição de competências para exercer, né, o trabalho da empresa. Ok? Obrigado, Tony. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Não? Tá, agradecendo mais uma vez, professor Tauber.